Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um dos discípulos. André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo a proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com imensa alegria, acolho os presbíteros, sacerdotes que acompanham nossas mães, os grupos de mães que oram pelos filhos. Saúdo também a fundadora, a Ângela, sua família, os seminaristas, a equipe de liturgia e do canto, a Canção Nova na sua abrangência e na sua missão evangelizadora, e a cada mãe que aqui se encontra e também que nos acompanha através da TV. O Senhor é minha luz e salvação, diz o salmista. Esse 9º encontro nacional
e segundo encontro internacional do movimento Mães que Oram pelos Filhos, com esta multidão de mães aqui presente na Canção Nova, nesses dias tão significativos e importantes que nos ajudarão a animar ainda mais aquilo que realizamos em nossos encontros semanais, em nossas comunidades, buscando com esta obra restaurar as nossas famílias pela força da oração de intercessão, que é um dom para a Igreja e que tem demonstrado grande alegria para as nossas famílias, para as nossas comunidades. E lembrando então que o salmista nos convida: o Senhor é minha luz e salvação, para que nos tornemos também luz e salvação em nossas comunidades, em nossas famílias. O carisma que veio para ficar, de mães que oram pelos filhos, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nos ajuda a confirmar essa reunião, este encontro, como um grande projeto também de Deus para a nossa humanidade, para a nossa Igreja. Assim como no Sinédrio, em que Gamaliel toma a palavra e diz diante dos cristãos que vão assumindo a sua missão de cristãos, dizendo que estes discípulos e discípulas são realmente seguidores do Cristo Jesus, assim como todos nós somos chamados a sê-lo. Assim diz o Ato dos Apóstolos: se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-lo. Cuidado então para não vos perder nesta luta em que Deus está ao nosso favor. O movimento iniciado em Vitória e Espírito Santo subiu às asas do Espírito Santo e ganhou o mundo. Hoje temos esse encontro de mães que oram pelos filhos nos diversos países que vivem sob esse carisma. A espiritualidade não é por obra das mães fundadoras, é algo inspirado a elas, mas sim é obra de Deus, é obra do Espírito Santo. Ele quis que este movimento para a Igreja nos tempos atuais. Estamos vivendo o tempo pascal e lendo esta luta e desafio dos primeiros cristãos, também hoje somos desafiados também como presbíteros, como religiosos, como consagrados e como mães que oram pelos filhos, para que Jesus seja conhecido, seja amado e busquemos nele a confiança e a proteção. Como missão também somos convidados a levar adiante o projeto do Senhor como os primeiros cristãos. Esse ano da missão, que completa o caminho de santidade que o movimento oferece para as mães e que tem nesse encontro sua abertura com o tema Ide e Evangelizai, deve levar todas a assumir o compromisso com a missão, sendo mães missionárias. No livro Missão, Nosso Caminho de Salvação, a fundadora Ângela Abdo já refletira por onde deve ser a nossa missão de evangelização. O Evangelho que acabamos de escutar, de João, capítulo 6, versículos 1 a 15, também pode nos ajudar a pensar nesta grande missão das mães que oram pelos filhos em nossa Igreja. Gostaria de destacar 3 aspectos: sinais, pão e organização. Vale lembrar
que nessa passagem Jesus está em plena atividade missionária, ensinando os seus discípulos e fazendo maravilhas na vida do povo, que por isso queriam segui-lo, mesmo ele indo para o outro lado da Galileia. Então é um caminho sempre ir além daquilo que está ao nosso alcance. Diz o Evangelho, uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava. Uma grande multidão está participando deste encontro aqui na Canção Nova, nestes dias. Não é para passear, mas sim para encontrar pessoas que comungam da mesma missão, buscando assim fazer com que os sinais que Jesus realizou lá no passado possam acontecer hoje em nossas vidas. Por isso, por meio do movimento, nós vamos percebendo que as famílias vão ganhando novo sentido, nova perspectiva, graças à oração das mães que oram. Esses sinais são fruto da oração que todos os dias, reunidas em catedrais, em santuários, em paróquias, em capelas, em comunidades, nos oratórios dos lares de nossas famílias, os filhos são lembrados, os afilhados são lembrados, os padres, os bispos são lembrados pelas mães que oram pelos filhos. Isto é muito bonito e importante para nós, sacerdotes, assim como também a todos os diretores espirituais que acompanham estas mães e estes grupos. Também diz o Evangelho, com relação ao pão, Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados. Aqui estamos todos sentados, e você que nos acompanha também, talvez esteja diante da TV, acompanhando esta missa sentado. Todos nós estamos ouvindo a palavra de Deus, o seu significado e os seus desafios. O milagre da multiplicação dos pães, proclamado pelo diácono aqui neste abão da palavra, é um ensinamento que Jesus nos dá, da necessidade da partilha. Quem coloca seus dons para partilhar, está alimentando a sua pequena família, mas ao mesmo tempo a todas as famílias e a todas as comunidades, pela graça que vem do alto. Por isso, São João destaca que Jesus deu graças, e aqui estamos também para dar graças a Deus por esta celebração, ou por meio das orações e os momentos que nos são proporcionados como uma experiência de Deus aqui na Canção Nova. Possamos então fazer da nossa oração uma ação de graças, também um pedido, também um louvor, também um perdão. Lembramos outra via fundamental no caminho da santidade, é o alimento que dá força às mães que seguem firme na missão de evangelizar a sua família e salvar a própria família. Dentro também desse aspecto, vemos Jesus que pede aos discípulos para que organizem a forma de distribuição. Jesus nos ensina que é preciso organizar a missão, organizar a comunidade, para que o milagre aconteça. O gesto de pedir para as pessoas sentarem expressa também a realidade daquela comunidade. Um dos motivos para o movimento das mães que oram pelos filhos dar certo é continuar a organização que tem como meio caminhar juntas em unidade. E a igreja hoje nos coloca a sinodalidade como modo de viver a nossa fé e de transmitir a nossa fé e de testemunhar a nossa fé. Através, aqui poderíamos incluir
as mães que oram pelos filhos, as coordenadoras de serviços, as coordenadoras estaduais, as coordenadoras diocesanas, as coordenadoras paroquiais, sob o cuidado dos nossos sacerdotes, sob o cuidado também da coordenação nacional e internacional, das mães que oram pelos filhos. É tudo um jeito para que nós possamos caminhar juntos na missão a qual foi confiada a todos nós. Pode ser, às vezes, até um pouco cansativo ou desgastante, mas aprendemos com o Evangelho que a organização é necessária para que o milagre da transformação daqueles poucos pães e peixes possa saciar a todos. Concluindo esta nossa reflexão, esse clima da Páscoa que ainda alegre e contagia a todos nós, nos chama à missão. Convido a todos a viver com unidade, em obediência e humildade, esse ano da missão que não fazemos sós, mas precisamos uns dos outros e também da proteção da nossa padroeira e das mães que oram pelos filhos, Nossa Senhora da Salete, que ela também, no seu modo de apresentar para nós a missão, nos diz: ide meus filhos, minhas filhas, e transmitir isso a todo o meu povo. Maria, estrela da nova evangelização, nos anima para a missão e nos acompanha também Santa Teresinha do Menino Jesus, como a padroeira ou como a padroeira das missões, doutora da Igreja. Por meio dela, da pequena via, nos anima também para o caminho da santidade, fazendo das pequenas coisas e nas pequenas coisas um sinal também de transformação de nossas vidas à luz da nossa fé. Nossa fé, nossa missão, a missão da Igreja é evangelizar. Nós bispos estamos reunidos em assembleia em Aparecida, a 60ª Assembleia, para também cuidar de toda a Igreja no Brasil. E precisamos de muitas orações e também do Espírito Santo para que nos ilumine, assim como deve iluminar as mães que oram pelos filhos na missão de cuidar da família. Mães que oram pelos filhos se tornam restauradoras das famílias, se tornam instrumento e missionárias da Igreja. Isso nos alegra. Hoje, ao meio-dia, vimos e participamos também no Santuário da Mãe Aparecida, um momento muito bonito em que há uma grande presença de mães que oram pelos filhos, se fizeram presentes. E Dom Valmor também nos deixou uma grande mensagem, mostrando para nós que estamos no caminho certo e é por aí que devemos trilhar, naquela inspiração que as mães que oram pelos filhos têm dado à Igreja e às nossas famílias. Então, mães que oram pelos filhos com seus joelhos no chão, fazem seus filhos ficarem em pé, prontos para enfrentar o mundo pela fé, pela oração de cada mãe. Peço a Nossa Senhora de La Salete, padroeira do movimento, e também Santa Mônica, copadroeira, que nos protejam, e Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões, torne o carisma do movimento Mães que Oram pelos Filhos uma bênção para as nossas famílias do Brasil e do mundo, aonde a presença já se faz de maneira entusiasta, de maneira também empolgante, o que nos devemos então aqui agradecer ao bom Deus, para nos fazer todos e todas instrumentos nas mãos do Senhor, servindo cada vez mais
pela nossa oração. Amém.